Vamos entrar no assunto do dia aí, que é a questão da inauguração da transposição do Rio São Francisco. E antes de adentrarmos definitivamente no assunto, a gente vai fazer um resgate da histórico aqui e dar um dos créditos do famoso dê a César o que é de César, né? Que é incontestável, por um lado, o mérito do presidente Bolsonaro e do ministro Rogério Marinho na conclusão da obra nessa etapa, sem dúvida alguma, mas a gente precisa também homenagear e não cair no esquecimento aqui de alguns outros norte-riograndenses que tiveram um papel preponderante do start desse projeto como um todo, que agora está sendo inaugurado, a começar pelo ex-ministro Aloysio Alves e seus assessores diretos na época, o senhor Abelírio Rocha, Bira Rocha, Rômulo Macedo e Alexandre Firmino, além também do ex-senador e ministro Fernando Bezerra. Então são DNAs do Rio Grande do Norte participantes da conclusão dessa obra histórica que é a transposição do Rio São Francisco. São 13 anos de obra. As obras, a obra como um todo transcorreu diversos governos, desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, passando por Itamar Franco, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro. Então, antes de a gente começar a falar da cobertura para medida, esse registro do contexto histórico. E são 13 anos de obra, mas enquanto projeto é um tempo bem maior. Ainda, exatamente. Não, isso é discutido há 200 anos esse projeto. Tanto que é do governo Fernando Henrique, né? Daí pra cá atravessamos vários. Pois é. Em cima disso, eu vou chamar o comentário de Alexandre Macedo, que é nesta linha também, a transposição do São Francisco e a guerra da paternidade. Comentário do dia, com Alexandre Macedo. Boa noite, ouvintes e telespectadores do Repórter 98. De vez em quando, no Brasil, e eu acho até que no mundo todo, acontecem as coisas que são anunciadas como a grande salvação. O Brasil já teve vários fatos. O pré-sal foi um dos últimos. Seria a redenção do brasileiro quanto à questão do petróleo. Acho que houve alguma coisa equivocada, porque estão aí os preços dos combustíveis que dão uma certa negativa a essa euforia nacional da época. Agora, no Nordeste, é a transposição do Rio São Francisco. Uma obra que foi sonhada por Dom Pedro II, lá no Império. E a gente assiste agora uma discussão, até certo ponto, histérica, sobre quem é realmente o padrinho da obra. O padrinho da obra terá sido o governo do PT, que teve 14 anos para concluir a obra e não concluiu. É verdade, ela avançou durante o tempo do governo Lula e do governo Dilma, ou burocraticamente, ou em termos concretos, mas ela não foi concluída, nem no governo Lula, nem no governo Dilma, nem no governo Michel Temer. Então, chegou o governo da vez, que é o governo Jair Bolsonaro. Ela também não será concluída nesse governo, a não ser que o presidente Bolsonaro seja reeleito e conclua num próximo mandato. Caso contrário, ela será inconclusa e terminará o mandato do presidente ainda por receber bons investimentos e obras para ser, digamos, na verdade, ela ser uma frutífera obra em relação à segurança hídrica do Nordeste, principalmente dos estados que agora são beneficiados. Mas o problema não é discutir quem é o pai, a mãe, ou o tio, ou o padrasto da transposição do São Francisco. Eu assisti a entrevista do ministro Rogério Marinho, aqui mesmo, ontem, no Repórter 98, e ele, apesar de todo o raciocínio dos percentuais de quanto o governo Bolsonaro avançou na obra, ele deixou uma frase que a mim tocou muito mais de perto. A obra é do povo nordestino. Claro, todo governo tem o direito de querer ter a paternidade de algo que fez bem à população. É inegável que a transposição do Rio São Francisco será de extrema importância para o povo do Nordeste. Vamos raciocinar de forma ao contrário. Em vez de a gente descobrir de quem é a paternidade da obra,
Vamos pensar diferente. Se essa obra foi sonhada por Dom Pedro II, lá no Império, e só agora está sendo jorrada nos canais que vão beneficiar a população do Nordeste, tem muita gente culpada, então, pela omissão, então, pelo fato de não ter levado a sério o assunto. Água no Nordeste não é uma coisa que tenha, digamos, prazo para acontecer. É urgente, é sempre emergente, é sempre uma coisa que tem de acontecer e agora. Afinal de contas, está falando da sede humana e da importância que a água tem em todo o processo agrícola e da pecuária, enfim, de tudo o que o Nordeste pode avançar quando a gente sabe que até pouco tempo, até agora, empresas não se estabelecem em algumas cidades, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, porque não dispõem de água. Então, a transposição do São Francisco chega num momento ótimo. Se tivesse chegado há 5, 10, 15, 20, 50 anos atrás, teria sido também. Mas se chega agora, vamos comemorar. Vamos comemorar com todos que governaram o país, todos que fizeram um trabalho para que ela chegasse até aqui. No Rio Grande do Norte mesmo tem várias pessoas, inclusive o ex-ministro Fernando Bezerra, que foi uma pessoa importante nesse processo. E tem outros, como o ex-ministro Aloysio Alves. Enfim, chegou a água do São Francisco, que durante esses 2 séculos em que se discutia a obra, jorrou no mar com serviços totalmente infrutíferos para o Nordeste. Graças a Deus, chegou a transposição. Agora vamos ver se de fato chega a água a todos os recantos aonde é o planejado e que o povo goze desse benefício e desse direito que é ter água para sobreviver e para crescer. Boa noite e até amanhã. Boa noite, Macedo. Obrigado por sua participação aqui conosco. E vamos lá, o presidente Jair Bolsonaro já está no Rio Grande do Norte, como é do conhecimento de você, amigo ouvinte, espectador do YouTube, desde 4h pouco da tarde, não é isso? Volta das 4h30, 4h40. Quem nos assiste no YouTube, o Alex vai soltando aí alguns vídeos do momento exato do helicóptero do presidente, trazendo o presidente da Paraíba para Caicó via helicóptero. Chegou para o 1º Batalhão de Engenharia e Construção, que fica lá no centro de Caicó, e é onde ele vai pernotar no dia de hoje. E tem mais, quem está nos assistindo no YouTube está vendo aí a filmagem da chegada do helicóptero que foi presidencial, antecipada, né, Felinto? A previsão era que Bolsonaro chegasse por volta das 18 horas, ele antecipou em 1h30. Normalmente é assim, né? Nunca eles divulgam a hora exata que o presidente vai chegar por questões de segurança. E aí Bolsonaro foi recebido lá no 1º Batalhão de Engenharia de Construção por várias autoridades, o prefeito de Caicó, doutor Judas Tadeu, deputados federais, senadores também presentes. A imagem de outro ângulo aí do pouso do helicóptero, da chegada do presidente a Caicó. E a Polícia Federal fez varredura no centro da cidade após a chegada do presidente, dentro do cumprimento dos protocolos de segurança praticados e oferecidos a qualquer autoridade presidencial do Brasil e de outros chefes de Estado pelo mundo, né? O presidente chegou no primeiro beck, Felinto, e aí ele está descansando nesse momento, claro, está conversando também com seus apoiadores mais diretos, os auxiliares, e daqui a pouquinho ele vai se dirigir até a Praça de Alimentação em Caicó. E aí foi lá onde a Polícia Federal fez uma varredura agora há pouco para, enfim, descartar qualquer possibilidade de intercorrência com a visita do presidente. E aí Bolsonaro lá vai fazer aquele tradicional, enfim, visita dele, circulando pela região, pela cidade. A reciprocidade do carinho. Comeu um petisco gastronômico. Hoje ele fez uma circulação lá em carro aberto, numa caminhonete lá. Vai comer um saudando quem já tá lá vai provar um queijo de manteiga de Caicó. E tem lá um pequeno palco já montado onde ele deve discursar para apoiadores que estão, Felinto, enfrentando aí uma longa fila lá em Caicó. Yuri pode colocar pra gente também as imagens da fila.
Porque para entrar na praça de Caicó, quem está no YouTube tá vendo aí as imagens. Quem para chegar na praça tem que passar pela barreira montada pela Polícia Federal, onde todo mundo é inspecionado, né? Agora, e tá aí a vistoria da Polícia Federal lá na praça de alimentação. Quem está ao lado do presidente Bolsonaro, assim, parece até um desfile já de campanha mesmo, né? E acenando para o pessoal lá em Caicó, é o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que é o ministério responsável por essa obra. E me chamou a atenção o fato do ministro Fábio Faria não estar presente nesse carro, nesse momento, talvez participe amanhã. Tudo na política tem a simbologia, né, Otávio? Simbologia. Você não acha que essa simbologia aí é um aceno ou uma assinatura de uma definição, uma concretização de definição de qual será o candidato dos dois ao Senado? É o que circula pelos corredores, né? Que haja essa definição que o ministro Rogério Marinho seria o candidato ao Senado do presidente Bolsonaro. Agora, o ministro Fábio Faria é o primeiro a negar sempre que alguém levanta essa possibilidade de que já houve essa definição. O fato é que hoje a cena, no ano eleitoral, o presidente Bolsonaro indo lá para finalizar essa obra que há 13 anos a gente atravessou aí vários governos, enfim, é uma obra que é uma expectativa, é um grande argumento de campanha para o ministro Rogério Marinho. E aí ele aparece nesse carro, apenas os dois, acenando aí para os presentes. Quer dizer, parece, apesar do ministro Fábio dizer que não, mas parece que há já meio que um caminho andado. Em concreto, você vê que os dois pré-candidatos estão declarando a mesma coisa, que a definição sairia até o final de fevereiro, na volta da viagem do presidente Bolsonaro à Rússia, né? Ou seja, se a gente não tem uma definição plena e concreta e oficialmente anunciada, a gente tem um calendário posto que já nos coloca uma percepção de a gente olhar a famosa luz no fim de um túnel e entender qual dos dois será o candidato. E a gente tem o desmembramento aí, ou então descortinada fica aquela expressão de só faltava combinar com os russos, né? Então aí depois da saída da Rússia, lá vem o presidente Bolsonaro realizando o sonho de um e não realizando o sonho de outro. Felinto, lá na praça de alimentação em Caicó tem inclusive um trator preparado, viu? O Yuri vai colocar pra gente a imagem aí também. E bota aí, Yuri Gagarin, olha aí que o presidente circule pelo centro de Caicó dirigindo esse trator. Vai dar verde e amarelo, né? Eu não faria isso. Não está confirmado, mas é a expectativa. Para mim, parece ser um símbolo do tratoraço, né? E com certeza essa imagem do presidente no Seridó, em cima de um trator, ao lado do ministro Rogério Marinho, é capa cheia pro Estadão. Falando em Caicó, quem está lá é nosso correspondente Renato Cunha Lima, e tem um vídeo dele aí falando diretamente de lá para você, amigo ouvinte e espectador do YouTube. Solta aí, Alex. Boa noite a todos da Rádio 98, amigos da bancada. Estamos aqui nesse evento de recepção do presidente da República que chegou agora no final da tarde aqui em Caicó, no Seridó. Amanhã estaremos em São José de Piranhas para a abertura das comportas, para finalmente chegada das águas de São Francisco. E água é vida. Somente quem passou pela seca, quem passou pela humilhação de ver sua cidade, sua propriedade, sua pequena propriedade sendo abastecida com carro-pipa, sabe a humilhação. Quem carregou água na cabeça, em latão na cabeça, em animais, percorrendo longas distâncias para conseguir água, sabe a dificuldade que é a água. Essa água chega depois de mais de um século, diria quase 2 séculos de esperança, de sonho de ver essa água chegando, e finalmente chega. Parabéns ao ministro Rogério Marinho, parabéns ao presidente Bolsonaro. Independentemente de cores partidárias, essa é uma obra que todos merecemos aplaudir. Estamos de volta, agradecer aí a participação de Renato diretamente de Caicó. A gente vai girando a pauta aqui e surgindo fato novo e conteúdo atualizado de Caicó, a gente fura e insere aqui na programação para você, amigo ouvinte, espectador do YouTube. Felinto, só para trazer a agenda do presidente amanhã, né? Amanhã. Como o Latinho falou, Bolsonaro dorme lá no quartel do Exército e amanhã de manhã ele vai inicialmente para Jucurutu inspecionar a obra da barragem de Oiticica. Lá também o presidente deve anunciar a liberação de recursos para pavimentação de ruas na cidade de Jucurutu. De lá, Bolsonaro segue também de helicóptero para Jardim de Piranhas. Ele deve pousar no campo de futebol da cidade e aí vai montar num cavalo. Desse ponto do campo de futebol, Bolsonaro vai até a margem do rio Piranha, junto com Rogério Marinho, os demais ministros, para apertar o botão que vai aí abrir todo o sistema para a chegada das águas
do São Francisco. Hoje o presidente Felinto colocou um dado interessante, viu, no Twitter. Lembrando que isso faz parte de uma agenda de Bolsonaro por 4 estados. Ele hoje passou por Pernambuco, pela Paraíba, está no Rio Grande do Norte, também tem uma passagem pelo Ceará marcada. Hoje o presidente inaugurou a elevatória de Salgueiro, lá em Pernambuco, que faz parte desse trajeto da chegada das águas até o Rio Grande do Norte, e disse que um dia de bombeamento dessa elevatória equivale a 30 dias de carro-pipa para todo o Nordeste. 12 dias dessa elevatória funcionando equivalem a 1 ano de fornecimento de carro-pipa para o Nordeste pelo governo federal. Eu acho importante a gente debruçar esse dado aqui para explicar melhor o impacto disso para você que nos escuta e que não tem noção do flagelo do impacto do flagelo da seca. Vamos lá. Um dia de bombeamento desse sistema equivale a 30 dias de fornecimento de carro-pipa para a região quando chega, quando né? chega, quando ele se apresenta. E quando a população tem que muitas vezes se humilhar para poder receber. 12 dias dessa estação funcionando equivale a um ano de fornecimento diariamente de carro-pipa para toda a região Nordeste. Veja o tamanho, a importância e a envergadura dessa obra. Não é um carro-pipa, não. É o fornecimento para todo o Nordeste. Isso, é o volume, cruzando o volume de carros-pipa que efetivamente chegam em média ao município, né? A região. A preocupação agora é a efetivação da utilização das águas do São Francisco, para que as áreas de ribeirinhas não sejam ocupadas, não sejam assoreadas, não sejam invadidas, não sejam depredadas e que tenha-se o controle desse uso da água. Total. Racional, e que ela não venha a ser, inclusive, ocupada por ligação clandestina, também. Desviada. Como acontece aqui com as adutoras. Tem que ter o caso Alagoa do Bonfim. O controle e a fiscalização do uso dessa água. O caso Alagoa do Bonfim, que a gente tratou aqui outro dia, é justamente isso. Quer dizer, lá não é uma questão, é o turismo que está baixando a água da lagoa, não é o consumo por parte da região Potengi, Trairi, que está prejudicando o nível da lagoa. É sim os desvios que existem no meio do caminho, que fazem um consumo sem controle dessa água. E aí, realmente, se acontecer isso no São Francisco, que é um território muito maior para se administrar, monitorar, mas, enfim, tomara que dê certo. E aí, meu amigo?